Fala, traders! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Trader, o podcast da Canário. É um grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Jefferson, sou o host aqui do podcast. E ao meu lado hoje está aqui o meu sócio e diretor da Canário, host também do podcast, o Davi Risson. E aí, Fala, Davi? Jeff. Muito bom estar aqui, né? Fala, galera. Mais um episódio aqui hoje. E vamos mais um dia, né? Trazendo hoje aqui bastante novidade. Um convidado bem aguardado, que muita gente da nossa base conhece, né? Isso aí, vai ser bem legal, acredito que vai ser bem bacana. E como que foi o dia hoje? Boletou? Normal, né? Não pode, né? Um dia sem trade não é um dia bem feito. É verdade, isso aí, legal. Bacana. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos apresentar aqui o nosso convidado. Eu já conheço há bastante tempo, tive o enorme prazer, inclusive, de a gente trabalhar junto, operar junto, né? E você, assim, vou falar com tranquilidade que é um dos melhores operadores de mercado que eu já vi, um cara que tem um conhecimento de gráfico como poucos, e olha que já se vão para mais de 10 anos que eu tô na tela, e, pô, é um enorme prazer estar hoje aqui com o Thiago Rabelo. Vou apresentar ele aqui. Ele é analista CNPI, tá? Uma profissão, inclusive, que tem poucos no Brasil, tá? E um dos melhores que eu conheço. Ele é operador de mercado há mais de 6 anos. Esteve à frente de vários produtos conhecidos no mercado, inclusive um bem conhecido, que depois a gente até vai mostrar aqui. Olha, vou falar aqui, vou falar bem pausadamente, com mais de 700%, isso é auditado, nos últimos 3 anos de track record. Isso aqui é um fenômeno. Apresento para vocês, Thiago Rabelo. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. E começando, eu sempre gosto de fazer um exercício antes de eu estar em algum local no qual eu sou convidado. E lembro que em algumas conversas, em calls, vocês comentaram que um dia teria o podcast da Canário, Fala Trader. E quando eu recebi o convite, eu fiz o treinamento de imaginar eu sentado aqui Legal. conversando com vocês, falando o que Legal. nós estaríamos conversando. E hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui um pouco da minha experiência, falar um pouco do mercado, no mercado em geral, principalmente aí o mercado internacional também, na qual eu tenho muita experiência, e será uma grande honra a gente trocar essa ideia e levar o conhecimento aí para todos os seguidores da Canário. E mais uma vez, estar aqui no Ninho é uma grande Isso honra. aí. Maravilha, Thiago. Que legal. Pô, bacana, Thiago. A gente também fica muito feliz. A gente logo que imaginou, idealizou o podcast, a gente fez uma lista de convidados e você já estava ali entre os primeiros, porque a gente quer trazer aqui traders que eu boleto de verdade, traders que operam de verdade, que têm experiência e que têm conhecimento para um bate-papo aqui, que é o nosso estilo do podcast, que é um bate-papo bem informal, contando história, trazer aí histórias mesmos, né? E conhecimento muitas vezes para os nossos telespectadores aqui. Bom, eu acho que a gente pode começar, né, Davi, com a história do Thiagão, ele contar um pouco para nós como que ele começou, né, como que foi a carreira dele, que faz mais de 6 anos que ele tá no mercado aí, né? Sim, porque o trade, na verdade, ele quer isso, né? O trade não quer o cara que fica lá teoricamente entendendo de mercado, tá ali para vender algum curso, mas ele não tá no campo ali, né? O cara nunca tomou um loss. É o skin the game, né? É o O skin cara the que tá game. com a experiência na pele de verdade. Sim, sim. Bom, então vamos lá, pessoal. A minha experiência profissional ela foi muito interessante. Ela teve algumas reviravoltas, né? Eu comecei trabalhando em escritório administrativo, onde eu estava cursando a minha faculdade de Ciências Contábeis. Então, quando eu estava no escritório administrativo, eu acabei desempenhando uma boa função ali dentro e fui para o setor financeiro. No setor financeiro, eu já comecei a ter um pezinho a mais no trade, mas eu fazia um trade diferente. Eu fazia o trade em renda fixa. Na época, eu tinha a oportunidade de movimentar e cuidar de todas as contas bancárias da empresa. E isso me fez eu me destacar e acabei me tornando coordenador financeiro, né? O primeiro coordenador financeiro da empresa, na época, foi eu. Eu entrei na empresa com 18 anos, né? Eu saí depois que eu conheci o mercado, enfim, mas vamos chegar lá nessa etapa. Então, eu comecei a fazer o trade em renda fixa, porque eu observei que existia muito movimento em uma determinada conta da empresa que era apenas para giro de caixa.
Então, era uma empresa que ela circulava muito capital milionário, né? Então, era um Sim. movimento muito interessante. Só que era apenas um dinheiro de repasse. Ela não era um dinheiro da empresa, só que ela ficava represado aquele dinheiro ali por um bom tempo. Sim. E na época eu observei assim, poxa, a gente tem aqui o CDI do banco, que era parceiro, que é a liquidez diária. Então, se eu pegar esse dinheiro, botar lá, e depois, quando eu precisar pagar o parceiro, eu tiro e pago. Né? Eu recebi dia 10, tem que pagar dia 20, poxa, eu posso rentabilizar esses 10 dias. Então, ali eu comecei a fazer esse movimento e fazia esse trade de renda De renda fixa, fixa. e ajudei muito o faturamento da empresa. E aquilo ali foi a primeira experiência assim, que eu tive com o mercado financeiro, sem ser o financeiro gerencial ali, administrativo, né? Então, eu comecei a estudar mais sobre investimentos. Fui estudando sobre investimentos e é uma coisa interessante. Eu sempre fui aquele aluno mediano. Poxa, estudava, eu escutava o professor, fazia umas anotações, não era aquele aluno dedicado, gostava de estudar, ir, né, pegar livros. Só que quando eu comecei a estudar mercado financeiro, eu fui mordido. Se desenvolveu. Acordava de manhã cedo, ia estudar, dormia tarde, ficava estudando, e quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar. Então, em determinado momento, eu cheguei para minha esposa e comentei, ó, eu quero trabalhar com o mercado financeiro. E nem que para isso eu precise mudar de cidade, né? Talvez eu vá sozinho, você fica aqui no nosso apartamento, depois no momento você vá também, Nessa época você estava em mas São Paulo. não, na época eu ainda morava em Criciúma, Hum. e eu comentei com ela, ó, talvez eu tenha que ir para Porto Alegre, Florianópolis, né? Em Criciúma, a cidade ali não teria tanta oportunidade para mim. Sim. Então, a gente teve essa conversa, e ela disse, não, tudo bem, você te apoia, é um sonho, né? Ela observou que eu gostei de estudar mesmo. E eu tomei essa decisão. E em determinado momento eu acabei conhecendo algumas pessoas na cidade que me tornaram sócio, me tornei sócio deles no futuro e, enfim, foi até onde a gente nos conhecemos Sim. aqui e desenvolvemos alguns produtos com vocês. Nessa história, nesse caminhar, passei pelo mercado brasileiro, comecei, obviamente, no Você mercado começou por B3. B3, o mercado B3, né? Renda fixa ali, né? Balcão, algumas ações, aí depois day trade em B3. Eu assim, poxa, eu quero isso aqui, quero estudar gráfico, quero me aperfeiçoar nisso, né? Então vou estudar cada vez mais, se precisar tirar alguma certificação, foi onde eu comecei a pesquisar quais tipos de certificações seria interessante para mim, e eu observei, pô, então eu tirando a certificação de analista CNPI, o T, que seria o técnico, eu vou estar qualificado para poder trabalhar como um grafista, que foi aonde eu cheguei depois de ter estudado muita coisa do mercado financeiro e encontrado diversos materiais, né, na internet. E observar, poxa, eu quero ser um analista gráfico, quero ser um trader, então vou me dedicar nisso aqui. Então, eu já estava definido eu tirar ali a minha certificação CNPI, estava nos meus planejamentos. Me tornei sócio de uma empresa que já trabalhava com o mercado financeiro na cidade, acabei conhecendo por acaso, diga-se de passagem, assim, foi algo que parece que quando você decide alguma coisa na sua vida, o universo te leva para aquele caminho, né? Então, eu acho que isso é muito importante na vida de qualquer empreendedor, de qualquer trader, é conseguir visualizar aquilo que você quer. E depois você visualiza, você continua vivendo e trabalhando e o caminho a vida vai te levar para aquele caminho. Inclusive agora eu lembrei de uma frase muito importante que ela foi determinante na minha vida também, de um grande profissional aí de neurociência, que ele falava a seguinte frase: a vida se faz ao caminhar. Então, se você sabe para onde você quer ir, você vai caminhando e a vida vai acontecendo. Sim. Então, depois de muitos estudos, me tornando sócio dessa determinada empresa, a gente acabou credenciando a empresa, eu tirei a certificação CNPI, credenciei a empresa, me tornei o analista certificado, e a experiência começou com o mercado B3, mas no meio do caminho nós observamos, inclusive eu, né, acabei observando isso, que trabalhar com o mercado internacional era muito mais interessante, as oportunidades eram muito melhores. Inclusive no início,
quando eu estava estudando o mercado e ainda estava empregado como coordenador financeiro, eu chegava em casa e estudava um gráfico à noite. E E aí? o que que era? Era de mercado internacional. Botava um gráfico de ouro na tela, um índice chinês. Sim. Só que na época, para mim, aquilo não era o mercado de verdade. Eu pensava que aquilo ali era algo que seria um jogo Você apenas, tinha um pouco de né? resistência de fazer essa migração, No assim? começo eu tive, tanto que nessa época, quando eu via o mercado internacional, eu posso ser claro aqui, né? Era um mercado de opções binárias. É porque, Thiago, só te cortando, o mercado internacional, é bom frisar que no Brasil, por muito tempo, né? Como brasileiro, sempre quando mete a mão em umas coisas, estraga, né? Essa questão de opções binárias que se difundiu bastante, os influenciadores vendiam como mercado Como mercado. internacional, e até o próprio mercado internacional foi muito ligado à pirâmide no passado, né? Sim, Sim. sim. Muitas pirâmides, muitas empresas, depois veio o Bitcoin, cara, várias pirâmides ligadas a Bitcoin e tal. Isso infelizmente queimou o Sim. mercado. E aí o cara que muitas vezes ele deixou de olhar o mercado internacional por associar a golpe, ele vai pro caminho da B3, porque é ações, o mercado, né? Que é onde tu já conhece e sente seguro, E aí né? ele vai porque acha, não, aqui é ações, é o mercado seguro, o mercado internacional não presta. E na verdade o cara tá deixando de acessar o maior mercado do mundo Sim. por falta de informação e Conhecimento. conhecimento, né? Ignorância, de fato. Ignorância. Então, eu abri o gráfico, pô, eu sabia, eu pesquisei, pô, opções binárias, né, eu queria ver o gráfico só, o gráfico se movimentando. Porque como eu trabalhava em horário comercial, eu não tinha oportunidade de estar abrindo o gráfico, mini índice, o dólar e estar analisando em tempo real. Então, foi a oportunidade que eu encontrei. Só que eu vi que, pô, eram opções binárias e não era algo interessante. Então, depois que eu me tornei sócio do Ramon e a gente começou a fazer a empresa no mercado B3 e depois ele, pô, vamos no mercado internacional, muito mais interessante, tem mais oportunidade. Eu disse, tá, mas como é que o mercado internacional? Ele foi me explicando, aí eu senti aquele certo receio, mas não, agora eu entendi. Depois de muita conversa eu entendi, aí ele me explicou tudo certinho e de fato foi uma das melhores decisões profissionais que eu tomei na minha vida. Essa questão que você comentou de empresas e corretoras internacionais que se tornavam pirâmide, de fato existiu há muito tempo atrás. Sim. Mas na época, eu não vou me recordar o ano, mas lá para 2000, 2002, qualquer local se abria uma empresa de uma corretora de CFD, sem regulamentação, sem estrutura. E isso hoje é algo que qualquer trader ele tem que observar muito bem quando ele vai para o mercado internacional. Qual é a história dessa corretora? Sim. Ela tem regulamentações, é, ela tá situada numa offshore. Isso é muito comum, né? A ignorância no brasileiro acaba, mas ela tá numa offshore. Não, mas isso não é um fator problema. Sim. Ela é algo que é muito comum lá fora. Poxa, é questão fiscal, pessoal. A gente tem que ser inteligente e entender isso, né? O que você puder fazer dentro das 4 linhas Exato. para diminuir o seu custo, a sua tributação. Exato. Só que já tive experiências no seguinte, Felipe. Um conhecido meu mostrar, conhece essa corretora? Aí eu, poxa, olhar ali o site da corretora, aí, né, ela fala de mercado internacional, fala de Forex, CFDs, índices, só que tu vai olhar o site da corretora, não tem nenhuma referência a uma regulamentação, não tem nada dizendo da corretora. Então ela é como se fosse ali apenas uma marca branca, é um site na qual, obviamente, o cliente ele vai entrar ali, ele possivelmente vai ter algum problema, assim como aconteceu com muitos em opções binárias, Sim. né? A empresa a corretora ela só pega e replica ali o sinal, tá Uhum. jogando para você na tela. Então é algo muito importante da gente saber onde nós estamos colocando o nosso dinheiro para poder operar no Muito mercado. Muito importante. importante isso. Até no Brasil, trabalhando com B3, a gente começa já com uma segurança maior, né? Estamos no Brasil, tudo mais. Mas é muito importante também você saber qual é a corretora que eu vou estar operando, né? Qual a mesa proprietária que eu estou operando.
Sim. Preciso saber aonde Buscar vou trabalhar, informações buscar da informação. empresa, né, Thiago? Exato. No Brasil, a gente tem hoje boas corretoras trabalhando, que são corretoras internacionais, né? Tem Sim. várias, inclusive até a própria que o Thiago trabalha. São corretoras muito boas, corretoras que hoje trabalham com volume muito grande, né? Vários clientes, total regulamentadas. Então, você consegue fácil essas informações hoje via internet, né? Que com acesso à informação a gente consegue. É só para frisar aqui também, pessoal, bem deixar isso bem frisado, porque eu sei que tem muito trader novato chegando e a porta de entrada de muita gente é a tal da opções binárias. Nós jamais vamos falar mal aqui de qualquer coisa que a gente de concorrente ou de um outro mercado que talvez a gente não atua, mas quando se trata de opções binárias, eu acho que a gente tem um compromisso aqui de Sim. falar De que é comentar uma aqui. fraude, que tá só para roubar o seu dinheiro. É. Então você que em algum momento, mas tem um influenciador X que mostra, é tudo mentira, tá? A gente fala isso com propriedade. Não existe esse mercado Ela e é o uma fraude. Tigrinho estão Mesma Par a coisa. par, né? Eu mesma acho coisa. que a principal função de um investidor é saber onde que ele está colocando dinheiro. É o mínimo, né? É o mínimo. Essa é a primeira etapa. Quero ser um trader, quero ser um investidor. Ok. Pesquise muito bem onde você está colocando seu dinheiro. Seja uma corretora para você operar manual, seja um copy, seja qualquer coisa. Saiba onde você vai colocar o dinheiro. Isso é a primeira etapa na vida de um investidor, na vida de um trader, um operador. Eu E acho que também, assim, o mercado internacional, pelo menos aqui no Brasil, ele é difundido muito por influências, né? sim. Ou por algumas casas. Então, além de você escolher uma corretora boa, você tem que ser mentorado e escolher ali quem está fazendo essa ponte entre você e o mercado A americano, intermediação ali, né? entendeu? Porque entender bem quem que é o influencer que você está seguindo, né? E é um ponto bem legal que você citou aí, que eu acho muito legal. A nossa base aqui na Canário é 90% ou mais é B3. E todos eles, né, a maioria deles, na verdade, ainda trabalham com CLT ou algum outro tipo de profissão. Uhum. Só que o desejo da turma é viver de mercado. Só que assim, por exemplo, a gente nunca vai aconselhar ninguém a sair fora do seu emprego hoje e vem viver de mercado financeiro. O mercado internacional tem se tornado, na vida de muitos, uma alternativa muito legal, porque o cara não precisa abrir mão de onde ele está hoje para mergulhar no mercado financeiro. Por exemplo, eu não Sim. consigo mergulhar na B3 sendo Uber. Às vezes, horário, né? por causa do horário, ou E até a sendo. gente vê, né? O Uber dirigindo e a Já boleta no cansei de celular. ver a Poxa, boleta, né? Então, o mercado internacional, além de. A gente vai citar aqui ao longo do programa muita coisa, mas para mim um dos maiores benefícios é a flexibilidade de horário, né? de O horário. cara tem até de madrugada, se ele quiser Sim. operar. 24 horas, né? É algo que é como eu fazia no meu início, só que eu estava com um gráfico de opções binárias, mas a intenção era apenas verificar as movimentações do gráfico. Porém, depois, com a oportunidade e a experiência no mercado internacional, a gente percebe que, poxa, eu consigo chegar em casa do meu trabalho, CLT, saí do trabalho às 6, cheguei às 7, eu fui para minha academia, ou, enfim, tomei meu banho, fiz a minha rotina, beijei a minha esposa, sentou no computador, 8h30, 9 horas, daqui a pouco tá abrindo o mercado asiático, já começa a ter uma volatilidade melhor no mercado, você vai ter a oportunidade aí de operar, muitas pessoas gostam, o HK50, que é índice chinês, operar o XAUSD, que é a commodity do ouro. Então, muitos dias elas vão te dar muitas oportunidades excelentes. Aí aqui também vai uma dica, né? Nem todo dia é dia de se operar. Tem dia que o Muito mercado vai importante. estar lateral, tem dia que a sua estratégia ela não vai estar funcionando, então não adianta querer. Então, o trader, além de ele ter o sonho de viver de mercado, ele tem que ser paciente. Ele tem que saber Uhum. que, voltando, a vida se faz ao caminhar. É um passo de cada vez, um dia de cada vez, né? Então, muitas oportunidades terão no mercado internacional aproveitando esse horário. E isso é muito importante, que você consegue fazer essa migração, né? Pô, pegou experiência, tá dando certo,
às vezes você continua até no seu próprio trabalho. Se Sim. desenvolve no trabalho, tem o trader ali, as operações como uma renda extra. Daqui a algum tempo, Pode né, se tornar, aumentando seu principal. capital, né, e é algo muito importante também, não vamos querer virar milionário começando com $100 ou $1.000, né? Poxa, pessoal, a gente tem que ser racional e saber que é um mercado de renda variável e ele precisa ter o gerenciamento muito bem definido, né? Algo que, Respeitar o inclusive, processo ali de crescimento. é algo que, inclusive, Jeff, eu lembro muito desses comentários na sala. Na época, a gente teve a oportunidade de estar operando junto. O gerenciamento. Sempre foi muito citado isso, né? Então, além do gerenciamento, algo muito interessante também no mercado internacional é você poder fazer swing trade. Então, com o swing trade, Sensacional isso. com o Isso é swing importante. trade, você consegue ter uma calma e uma paciência um pouco melhor nas operações. Sim. Né? Não tá aquela, abre aspas, febre do rato, fecha aspas, de querer estar operando todo dia. Às vezes, até para quem está começando, observar e analisar um gráfico, em tempos gráficos maiores, 1 hora, né, 4 horas, é melhor. Os sinais são mais Mais assertivos claros. e você consegue ter mais calma, operar com mais paciência. Para dar ênfase nisso que o Thiago citou, é bem importante falar aqui que quando a gente fala swing trade, né, na B3, mas na B3 também dá para fazer swing trade. A gente está falando aqui principalmente futuros, né? Quando a gente fala de índice dólar, que a maioria dos ativos que a nossa audiência opera, tem bastante gente operando ações. Mas hoje, para você dormir posicionado num contrato, nós estamos falando aí de você ter mais ou menos R$ 5.000, vai uma corretora para outra, R$ 5.000 em margem disponível para dormir posicionado em um contrato de mini índice, né? E a B3, né, depois a gente vai citar um pouco isso, que eu quero pedir para o Thiago quais foram os principais motivos que levou ele a olhar mais o mercado internacional. E aí você lá no mercado internacional, você consegue dormir posicionado sem a exigência dessa margem, né? Você dorme menos alavancado, porque você pode entrar ali com o que a gente chama de um meio lote, Fração, né? né? Fração, Fração. né? E você entra fracionado e você dorme posicionado. E aí você consegue fazer uma análise gráfica num 60, num diário, num 4 horas, que você elimina um monte de ruído e você faz uma análise. Pô, eu acho que o mercado é para cima. Se você está olhando 1 minuto, 2 minutos, você tá pegando todo o ruído da movimentação, você não consegue fazer uma leitura de gráfico legal. Então, quando você aumenta o tempo, você melhora isso. Melhora Né? a visibilidade e a assertividade E aí do você centro. consegue ficar posicionado. Sim. Então, assim, eu conheço um monte de gente que trabalha fazendo swing porque tem um racional no índice, no Ibov, no próprio dólar, no mercado internacional que te dá essa possibilidade. As corretoras te dão a possibilidade sem exigir essa margem absurda de 5 mil. Se eu dormir posicionado com 10 contratos, tem que ter 50 mil na corretora. Não é uma margem. Isso para a pessoa física acaba sendo inviável. Não é a realidade de 99% de muito difícil, né? A gente consegue, por exemplo, corretoras internacionais, algumas delas já possuem, a gente chama de derivativo do derivativo, né? Elas têm ali o sintético de mini índice, mini dólar. A gente vai operar a B3, você tem que entrar com um contrato. Então, se você está operando com uma corretora internacional que possui essa oferta no seu book, você consegue entrar com um lote fracionado. Então, esse um contrato na B3, você consegue dividir ele em 10 e entrar com 0,01 numa corretora internacional. Uma fraçãozinha. Então, para quem está começando, isso é excelente. Por quê? Quem está começando, vamos ser racionais aqui. A gente perde dinheiro. No começo a gente perde dinheiro. Sim, total. Não tem. Faz parte do custo do aprendizado. Exatamente, é o custo do aprendizado. É você aprender a lidar com o seu psicológico, é você observar que, essa estratégia não funciona para mim, vou buscar outra estratégia, mas também não dá para ficar picando de estratégia a cada semana, né? Mas, enfim, quando eu digo assim, estratégia, eu não me adapto a um scalp. Eu gosto de fazer operações mais longas. Eu aceito. Se encontrar ali, né? Exato, é conseguir ver como que se adapta ao mercado. Tem operador que gosta, que aceita errar mais, mas quando acerta, ele recupera todo aquele erro. Tem operador que ele gosta de acertar mais e errar menos. Então, poxa, já dá para ter um perfil, começar a traçar perfis diferentes, né?
Então, no começo, o operador ele vai precisar passar por essa experiência, se conhecer no mercado. Qual é o meu perfil, qual é o meu psicológico dentro do mercado? Ah, encontrei minha estratégia. Agora, ok, operar no simulador e operar em uma conta real é diferente. É como eu falo, né? É o tripé, né? A gente precisa de um tripé para poder ser vencedor no mercado. Se eu tirar qualquer uma dessas coisas que eu vou falar agora, a gente cai. Primeiro, eu tenho que ter um operacional Bem definido. bem definido. Qual o operacional? É o que eu estava acabando de falar, é o que eu acabei de falar aqui. O que se encaixa para mim? Um scalp? Uma operação com payoff maior? Payoff menor? Assertividade maior? Não. Eu aceito perder mais, mas quando eu ganhar, eu vou ganhar e recuperar todo esse loss e ainda sair positivo. É o cara se encontrar. Depois disso, qual é o meu gerenciamento em cima desse meu operacional? O gerenciamento é algo muito importante. Eu nunca vou me esquecer, porque o Jeff na sala sempre falava isso, e sempre teclava para o pessoal. Gerenciamento, cuidado do gerenciamento. Quanto que você coloca de capital, seu stop diário, tudo. Depois é a última fase do trader, que é o psicológico. Se você tem um gerenciamento, tem uma estratégia, mas não tem um psicológico para seguir o gerenciamento da estratégia, não vai funcionar, meu amigo. Não vai dar certo. Então, depois que você definiu isso, aí você, vou para o mercado internacional aqui que é mais, o custo de aprendizado é menor. Ok? Consigo fazer um swing trade. E o legal do swing trade que eu sempre indico é também eu faço um panorama de mercado com uma análise semanal. Então, no panorama de mercado, tá lá com gráfico diário. Um gráfico com H1. Um gráfico de uma hora. Então, eu analiso os principais pontos e as movimentações. O cara quer fazer o swing trade, ele utiliza aquela análise. Não, eu quero fazer um day trade. Utiliza a mesma análise e o movimento intraday daquela análise que foi feita. Então, quero fazer day trade e swing trade no mercado internacional. Consigo? Consegue. Então, as possibilidades são enormes dentro do mercado lá fora. A questão da margem facilita muito. A porta de entrada, né, com menos lotes, você consegue se alavancar mais com menos na corretora, né? Sim, tem corretoras que você vai observar, ela tem a oportunidade de te entregar uma alavancagem, um para 200, um para 500. Tem algumas que oferecem o bônus também de depósito, né? Isso, para você com operar. valor. A maioria. Tem um ponto que ontem a gente estava conversando, né? E que com certeza a gente tem que levar em consideração é a questão de volume, né? O tamanho da nossa bolsa, né? Nós falávamos sobre isso antes. Tem uma notícia que ficou bem viral aí na rede X, né? Que é o antigo Twitter, que a gente comentava ali que saiu lá uma imagem que fala que a bolsa brasileira é menor que a África e com o Irã, né? Tem a questão do câmbio lá no Irã e tal, mas enfim. Isso hoje, qual que é a tua opinião sobre esse negócio, tamanho da nossa bolsa, questão de liquidez, Thiago? Bom, a gente percebe que nos últimos meses aí a B3 acabou perdendo muito volume, né? E isso acaba prejudicando a questão de liquidez, de fato, para quem tá operando. O mercado internacional ele movimenta mais de 6 tri de dólares diário. 6 trilhões. Então, é muito volume. É muito dinheiro. Problemas que a gente encontra no mercado de B3, que dificilmente você vai encontrar no mercado internacional. Eu nunca vi até hoje. É a questão de slippage, de não sentar liquidez na execução. Isso acaba tendo a eficiência da corretora, que ela acaba garantindo para você. Porque a corretora que ela está executando a sua ordem, ela está levando aquela sua ordem para um provedor de liquidez. Sim. Bancos enormes aí do mundo, né? Então, com isso, o mercado movimentando mais de 6 trilhões de dólares, é difícil você não conseguir ser executado numa operação ou a corretora te deixar ali na pedra. Pode acontecer? Pode. Não vou dizer que é impossível de acontecer, mas é mais difícil, né? muito mais difícil. Ontem, eu não sei se ontem, você que estava operando, eu não estava essa hora que você até comentou, acho que foi na sala, que um player só, eu não sei se ele estopou
ou ele aumentou a mão, bagunçou o book todo. Um único player. Ontem a gente estava operando o dólar, isso que o Davi está comentando, e teve uma movimentação atípica, né? Abrupta, né? Um movimento ali que a gente chama de uma distorção. Até a gente brincava no momento que poderia ser um dedo gordo. Isso é bem comum né, dentro do mercado, que os operadores do mercado falam o dedo gordo. Porque a B3, por ser uma bolsa muito pequena, com uma liquidez baixa, tem níveis de lote ali, um exemplo, tem 200, 300 lotes, níveis de preço, desculpa, não de lote, níveis de preço. 300 lote, 400 lote, 500 lote. O cara dá uma boletada ali de 10 mil lote, o cara arrasta o book, né? Desloca o preço. Arrasta, desloca o preço muito rápido. E um cara errar uma boleta, que é comum, a gente sabe, pessoal, acontece muito, o cara vai colocar 1.000 na boleta e digita 10 mil, ou vai botar 100 e coloca 1.000. No caso desse, obviamente, o cara, imaginando aqui, o cara aí foi lá botar 1.000 e colocou 10 mil lotes. O que aconteceu? O cara saiu tomando. E por que a gente acha que é um dedo gordo? Mas claro, pode ser uma zeragem de posição, pode ser uma urgência também. Sim. É difícil a gente cravar o que é. Porque às vezes pode ser urgência. O cara fala, compra agora, tem que tomar lote. Mas agride o mercado. Agride o mercado no preço que tiver na tela. O cara é o broker lá da corretora, é obrigado a fazer o trade. Só que a gente olhando, a gente fala que pode ser um dedo gordo porque o mercado voltou pro seu nível preço normal depois daquela distorção. Isso é muito difícil acontecer no mercado internacional, né, Thiago? Porque o cara deslocar o preço sozinho numa boleta errada... Não, é quase impossível. Hoje, para você operar a margem de um banco, no caso, sem alavancagem, né? Para você poder movimentar um lote de euro-dólar, por exemplo, é 100 mil dólares. Então, obviamente, a gente trabalhando com o mercado alavancado, né? A gente pessoas físicas acabam precisando de menos de margem para poder operar. Mas imagina um mercado que movimenta mais de 6 trilhões ser movimentado por um único player. É quase impossível. Acontece movimentações em momentos de notícias? Acontece. Mas porque deu uma junção. Exato. É algo que... É correlacionado, tá né? todo mundo olhando para aquele momento. Hoje, por exemplo, eu e o Ramon, meu sócio, nós estávamos analisando o par que nós operamos e no momento da notícia 10h30 teve um movimento abrupto. CPI hoje, né? Teve um movimento abrupto. Só que é naquele momento específico, não é um operador, um trader, um banco que boletou errado. Porque você fica muito refém difícil. de um player grande, né? E o que já falou sobre o parâmetro de bolsas, não só bolsas, né? Tem empresas no mercado americano que é muito maior do que todas as nossas própria movimentação entendeu? B3, né? São várias. Várias. Essa movimentação é semelhante ao que o Najinarras fazia na década dele, que movimentava o preço de Petrobras. Vale, né? O cara chegou a ter uma boa... Acho que chegou a ser 3%, né? 3% da de... Vale boletando, né? Porque a Bolsa também sempre teve esse problema de volume. Isso. Então, ele fazia movimentações, né? Então, olha só, a gente está comentando hoje, 2026, de algo que obviamente aconteceu em uma empresa, mas na década de 90. Sim. Então, teoricamente, 30 anos se passaram e a gente está comentando de um mesmo acontecimento na B3. Ativos diferentes, ok. Mas algo que ainda acontece, ainda é realidade hoje em dia. Isso lá fora é impossível de acontecer, eu posso dizer isso. É movimento de notícia, obviamente, mas por um player acaba sendo muito improvável de acontecer. Você sabe que esses dias eu estava conversando com um aluno e ele falou assim, que se fosse para mim citar ali, né, algumas características de por que era melhor operar o mercado internacional, e a gente sempre cita essas, né, questão de volume, que na minha visão é a principal, né, questão de volume, porque deixa o mercado mais técnico. Eu falei, então, como assim mais técnico? Foi a pergunta que ele me fez. Você estuda análise gráfica, né? Depois até quero que o Thiago fale um pouquinho sobre a especialidade dele, que é, a gente sabe, uma escola que está sendo bem difundida, que é o SMC. Então você faz um estudo da análise gráfica, do SMC, e quando você vai para aplicar esse estudo na B3, muitas das vezes ele não funciona. E aí você fala assim, pô, isso aqui não presta, isso aqui não funciona. Mas é porque existe muito ruído, muita distorção. Então, eu opero índice há muitos anos, eu opero 10 anos o índice. Então, para você operar índice hoje e ter uma consistência,
você precisa ter, além disso, um pouco de feeling. Sim, é o tema conhecer de conhecer o ativo. o ativo. Ser mais malandro que ele. Ser malandro, você tem que ter a malandragem vem com o tempo. Por que é melhor o mercado internacional para o iniciante? Porque ele consegue aplicar o conceito que ele aprendeu nas aulas, né? E ele consegue ver que o meu mercado é técnico, vai casar melhor tudo que ele aprendeu com o movimento do mercado, porque o mercado é um mercado cheio, tem volume, Sim, ele fica mais técnico. Ele não tem esses ruídos, não tem as distorções que tem, né, em menor escala. Então, por isso que eu falei para ele, isso que é muito melhor. Então, por isso que eu incentivo você, novato, ir para o mercado internacional, né? Vários colegas meus, desses tempos de experiência que eu tenho com o mercado, que antigamente operava o índice, hoje migraram totalmente para o mercado internacional e estão operando o XAU-USD, o ouro, e especificadamente após as 9h30, onde entra mais volatilidade ali do mercado asiático abrindo. Então, independentemente da técnica, Jefão e Felipe, o mercado internacional ele é muito mais previsível tecnicamente. Seja um price action, seja análise técnica, com indicadores, médias, seja utilizando smart money, até mesmo para algo que hoje é a especialidade minha e do meu sócio, que é o mercado de automações. Então você consegue ter mais dados no mercado. E ela funciona melhor no mercado internacional. Porque a gente validar algo, você consegue ter um histórico muito maior, extrair da plataforma MetaTrader, por exemplo, um histórico de movimentação do ativo com mais longevo, né, mais longo, algo que você consegue ter dados. Então, por isso que eu comento, independentemente da técnica, você vai para uma automação, o mercado internacional ele é muito mais fácil. Você opera scalping, mercado internacional é muito mais fácil. Você opera price action, mercado internacional é muito mais fácil. Análise técnica, SMC, é muito mais fácil. Com certeza. Nós temos um operacional que ele é de scalping em ouro. E quando nós identificamos, aí a gente analisa, identificamos. Esse operacional especificadamente ele opera no buy side, sempre comprando. Então você observou, o ativo está em tendência de alta, na grande maioria está. O ouro, vai lá, principalmente. Exatamente. Vai lá, liga o EA, ele vai escalpelando na compra. E acaba sendo muito mais fácil. Agora eu te pergunto, você consegue colocar um operacional desse no dólar, por exemplo? Não consegue. Não consegue, né? Consegue, é difícil. O índice, eu sempre brincava, né? O índice, ele é um sabão, ele é liso, né? O mini índice brasileiro. Demais. Pô, tá ali o suporte, o trader vai lá, coloca a marcação, tem a média e tudo, fez a sua posição, ele vai lá, passou a região, te estopou e depois vai para o movimento. É porque ele precisa buscar a liquidez. Aí a gente volta naquele assunto que você comentou. Aí essa escola, até já pegando o gancho, mas antes de pegar esse gancho, só nós esquecemos de uma coisa bem importante, que é um dos principais também motivos da gente olhar o mercado internacional. Ganhar em dólar, né, gente? Isso eu ia citar isso agora. Né, Davi? Um dos pilares Sensacional. principais, né? Que é a moeda mais forte. O Ramon, meu sócio, ele brinca nas rodas de conversa que carro é alemão e moeda é dólar. Não tem que discutir. Não tem. Então é isso. O carro é alemão, moeda é dólar. E o meu tá à venda, viu? Vai ter negócio hoje. Vamos fazer um trade aí hoje de carro, inclusive alemão, né? Mas porque a China vai ser a nova economia mundial. Meu amigo. Vai demorar. Cara, se isso acontecer, vai demorar. Tem muito chão ainda. Né? A gente teve uma experiência na pele disso aí, né? Antes da gente montar, né? Um dos fatores da gente voltar ao Brasil, né? Eu morava na Itália. A gente voltou, obviamente, pela sede da empresa, né? E por ter outros projetos maiores dentro da Canário. E, cara, a gente gastava em euro e ganhava em real. Nossa, aí é triste, né? Nossa, então a gente chegou a pegar o euro a 6,40.
Então, assim, era uma. A gente ficava, cara, mas a gente tem que ir pro mercado internacional. E hoje eu vejo hoje foi ótimo, né? Hoje eu percebo assim, o Jeff falou, cara, é assim, sem romantizar, você tem que ganhar numa moeda que é forte, né? Na nossa sala, por exemplo, a gente tem um track record e já está em mais de 30 meses fechando positivo. O que o Jeff fala? Galera, bateu meta, vai para a sala internacional e vai operar lá para você fazer a sua cestinha em dólar. Sim. Porque no Brasil a gente vive uma instabilidade política e jurídica muito forte. Isso, independente de qual partido e qual lado que você tem na política, é uma realidade. É realidade, não tem que defender. Se você é de esquerda ou de direita, você tem uma instabilidade de ambos os lados. Isso reflete economicamente no país e você, se fizer refém disso aí, cara, você estará sempre refém da política local, né? E quando você tem uma operação em dólar, né, um mercado que é 1000 vezes maior do que o nosso, te traz o que você falou, uma previsibilidade até futura, né? Sim. Você consegue fazer aí um estoque, fazer um celeiro, né? Pensando lá na frente. E a gente inclusive na Canário, há alguns meses já, há quase um ano, a gente vem se aperfeiçoando e se aprofundando muito mais no mercado internacional, porque a gente também entende isso, né? Que o mercado internacional, cara, ele é um pilar fortíssimo dentro do mercado financeiro. Então, várias até ferramentas nossas que foram criadas a priori para o mercado brasileiro, elas já estão em teste em meses para começar a rodar agora no mercado internacional. A gente lançou há 4 meses, 3 meses a Sofia, alguma coisa assim, que ela é uma IA, que é a única IA que vai direto no WhatsApp, ela te passa ali para você fazer as operações dentro da B3, você só põe no gráfico. E há alguns meses a gente já está testando ela para operar o mercado internacional. Em algum momento, depois que a gente atingir a gente tem um critério, né, um crivo de validação, Sim. ela vai operar no mercado internacional. E o que eu ia falar também é o seguinte, acho que é a parte mais poética do mercado internacional, que eu vi uma vez um grande player falando que uma das melhores ferramentas do trader é o silêncio. Nossa, excelente. E aí ele falou assim, cara, depois que ele era de B3, ele operava dólar, ele falou, cara, depois que eu parei de operar o dólar e eu comecei a operar à noite o mercado internacional, a ambientação do mercado internacional, cara, é uma paz, assim, eu não troco. Nossa, não tem... Quem mora em casa, não tem tanto barulho de carro passando, o motoboy com a moto Parece que o mundo esgoelando. se cala, né? Até as pessoas que moram com você, às vezes, esposa, cachorro, filho. Exato, é outro momento, né? E isso é muito importante. O trader ele precisa de silêncio. Precisa. Ele precisa concentrar para manter a calma, manter a paciência e ficar com a mente focada no plano de trade. Qual é o meu plano? A minha estratégia, o meu gerenciamento. Porque se tiver desvio de atenção, ele vai esquecer do plano de trade. Então, o silêncio ele é essencial para a vida do trade. A ambientação também é algo muito importante. É porque a realidade da maioria dos traders, nem todo mundo tem um escritório igual nós temos, igual o Thiago tem. A gente tem escritório, beleza, porque é a empresa, né, e tal. Mas a realidade foi a minha realidade. Sim. E a realidade da maioria começou em Em casa. E aí em casa você tem, eu no meu caso, filho pequeno na época, cachorro, e aí a mulher entrando no lugar. Às vezes o cara tá operando na mesa, porque é a única mesa da casa na cozinha. A mulher fazendo almoço, né? Cachorro entrando, gente batendo. Distrai E a muito. casa, você não pode exigir muito, né? Claro que conforme vai passando o tempo, seja, opa, agora esse cantinho aqui é meu. Aí a mulher já vai liberar, porque você tá ganhando um dinheirinho, ela não, deixa ele operar lá. Mas no início é tudo muito incerto. Aí depois você vai galgando, daqui a pouco você tá no escritório, comprou uma casa maior com um quarto só pra você, que virou um escritório. Home office. Mas até tu chegar lá tem esse... E à noite operando, você tem umas vantagens que se fica melhor pra fazer isso, né? É menos movimento dentro de casa, né? E é aquela história, né? Enquanto você não tá ganhando dinheiro, as pessoas não vão acreditar no seu sonho também. Não, dificilmente. Então, eu particularmente, minha esposa me apoiou muito desde o início. Apoiou e isso
né? Eu sou muito grato a ela, mas eu sei que É muitos fundamental, né? é, Ó, você que é esposa de trader, opera o seu marido. apoie, Opera o seu apoie. marido, não. É, Opera o seu marido. opere a mente do seu marido. Mulheres, apoiem ele, sejam carinhosos, deem amor, afeto, que isso vai ajudar ele na Que hora teve um da caso na operação. nossa. A gente tinha uma salinha, vou citar o nome dele aqui, que ele tava operando, né? E a mulher entrou no escritório de uma vez que o Meu cachorro tinha feito xixi. Não, tinha, desculpa a palavra, cagado no tapete, mas foi muito engraçado. Ela arregaçou a porta. Fulano, cachorro fez com ele. Imagina, cara, no meio da operação. Pô. Vai E lá eu- limpar! Tudo. Levou uma bronca. Olha, mano, E eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo aqui já passou por algum Já. episódio assim. Inclusive, Né? eu passei, eu não sei se você lembra, Jeff. Teve uma época que eu estava operando com você, eu estava em casa. Então, no momento era férias da minha esposa, alguma coisa assim, eu estava em casa. Ela entrou, perguntou alguma coisa pra mim. Aí você falou: Ó, o Thiagão levou o esporro da Levou mulher. esse pô, acho que eu lembro, acho que eu Tomou um lembro. feedback ao Tomou vivo. feedback ao vivo, Você, quem pô, só nunca, né? pediu um negócio, pessoal. Mas voltando um pouco ali, Felipe, tem a situação ali do operar em dólar, fazer a renda em dólar, é muito importante. Uma vez o mentorado, ele comentou, mas eu vou ter que aportar em real, ele vai converter em dólar, meu stop vai ser em dólar também. Mas onde que está a vantagem? Assim, bom, se você é um trader lucrativo, você consegue fazer o juro composto em cima disso em dólar. Aí que está o detalhe. Você não tem que olhar para o início de um trader que ainda não é vencedor. Você vai olhar ali para o juros composto da sua rentabilização em cima do seu trabalho em dólar. E aqui tem um detalhe também que eu faço muito, até se não puder, aí cortem depois, mas você consegue deixar o dinheiro na sua corretora, né? Depois você transfere ele para uma wallet de cripto, que muitas já têm cartão de débito. Sim. O seu custo, aqui você passa tudo no débito. Então você não vai estar sendo tributado. Eu preciso agora daquela renda ali para fazer uma evolução patrimonial. Ok, aí aquilo você traz para sua pessoa física, paga o tributo certinho, Sim. bonitinho, evolui o seu patrimônio, compra o seu carro, compra a sua casa, enfim. Mas Você consegue minimizar. custos Pagar em diários, algum momento você vai pagar, mas você exato, consegue minimizar. minimizar. Vai pagar o IOF ali do cartão? Ok, mas é muito mais vantajoso do que você pagar ali o imposto, o IR, né? Sobre tudo que você vai trazer. Depois aí você vai lá gastar com gasolina, gastar com uma festa, quem é solteiro, gastar com isso e aquilo, e, enfim. Sim. Então tem essa vantagem também do mercado internacional, né? Você deixa tudo lá fora, transfere para uma wallet de cripto, gasta em débito. E depois, o que você precisa, você E existe traz para o Brasil novamente e tributa certinho. E existe uma outra vantagem aí que a gente já citou, que é a questão do dólar, mas só para finalizar essa parte, que é a valorização natural do ativo, né? Do dólar. Nós falávamos de dólar há poucos anos atrás a R$3, Sim. né? Você pode pegar os melhores analistas, é muito difícil você prever o que vai acontecer com a moeda, inclusive se os melhores trades do mundo falam que é um dos trades mais difíceis de você acertar, é o trade de principalmente saber o que vai acontecer com o dólar. Mas se você fizer um panorama da situação do país e juntar, né, com um pouco do externo, você consegue visualizar o dólar cada vez mais caro. É uma tendência de alta do ativo. Então, você está posicionado em dólar, você está dentro da corretora com dólar, você está pegando a valorização do ativo. Sim. Então, hoje eu depositei $100, né? Você vai pegar a valorização, se o dólar for de 5,40, que é o preço de tela hoje, for para 5,70, para R$6, para 6,50, você está Acaba pegando, fazendo esse próprio trade tá dentro pegando da- esse trade também da valorização da moeda, né? Só não dá para fazer aquilo, né? Eu vou analisar o gráfico do dólar. Ok, aí eu deposito numa corretora de mercado internacional, aí semana que vem eu vou querer sacar. Deposita. Quando você saca, tem o spread, Sim, né? O spread ali da operação. Né? isso aí. Enfim. Aí tem que estar atento. Tem que estar aos atento a detalhes. esses detalhezinhos. Você falou antes ali, eu acho até legal citar, que você tem uma escola que se conhece muito bem, que é a SMC. Sim. Até hoje alguém me pediu na sala ao vivo, né? A gente comenta sempre alguma coisa. Não é minha especialidade, mas faz parte da base do meu operacional. E quero até falar que eu aprendi muito com você.
foi um dos principais professores, a galera da sala ao vivo sabe isso, né? Quando a gente fala das regiões de demanda e tal, a gente aprendeu, eu aprendi, tenho aí aqui o professor na minha frente. E isso me ajudou muito, fez o meu operacional evoluir muito quando se trata de B3, né? Achar o que é um order block e tal. E como que foi, como se inseriu nesse mercado? Ele faz diferença mesmo, tu acha, na análise do gráfico? Faz. Hoje eu acabo fazendo uma mesclagem. Eu digo que o mercado ele é uma coisa só, né? Então, o Davi, ele sabe sobre análise técnica. O Jefão, ele é especialista em smart money. Às vezes, o Davi ele vai falar para mim, ó, aqui foi um trap, ou foi uma falha de rompimento. E o Jefão vai dizer, ó, aqui foi uma captura de liquidez. Então, assim, muitas coisas, elas são a mesma, só que com teoria diferente. Aí você tem que ser inteligente o suficiente para conseguir fazer talvez uma mesclagem das análises. Ah, mas eu não gosto de SMC. Ah, captura de liquidez para mim não existe. Tá, mas você conhece aquela estratégia? Você conhece aquele operacional? Conheço. Então, alguma coisa ele vai servir para você operar a sua análise técnica. Então, por exemplo, uma análise técnica vai utilizar bastante ali médias e indicadores. Com o SMC, ele vai observar muito as regiões e movimentações de preço. Então, qual é a direção do ativo? Né? É um movimento de alta, ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Às vezes, um iniciante, com olhar o gráfico e conseguir observar isso, acaba sendo um pouco difícil. A didática do SMC é muito fácil, é muito. Para quem está iniciando, acaba sendo muito mais claro de entender. Ah, teve um rompimento aqui da estrutura, que aí eles falam break of structure, mas pode ser uma quebra de estrutura, uma continuidade do movimento, ou rompimento de um pivô. Vejam que as coisas vão se convergendo para o mesmo assunto. Aí ele vai analisar o gráfico puro, sem indicador, sem nada. E isso, para o iniciante, acaba sendo mais fácil. Porque às vezes o cara vai lá, bota uma média de 9, bota uma média de 20, de 50, a de 200. Aí, às vezes, o preço está embaixo das de 200, mas as curtas elas estão inclinadas a 45 graus, que dá um movimento de alta, mas aí está embaixo da 200, aí agora o que eu faço? Aí o preço está entre as 200 e essas médias 9, 50 e 20, que é a zona de armadilha. O que eu vou fazer? Aí se ele tirar as médias do gráfico e olhar a estrutura do preço, que é isso que eu gosto no Smart Money, ele te mostra a estrutura da movimentação, a direção, e eu consegui identificar, aqui tem um bloco de ordens, aqui tem o Fair Value Gap, né, que possivelmente o mercado ele vem aqui buscar essa região, Vem buscar. mas, pô, se eu analisar e botar uma média de 200, ela vai estar passando exatamente aqui entre esse bloco de ordens e esse Fair Value Gap. Aí logo acima tem mais um bloco de ordens. Onde será que o mercado tem a maior probabilidade de segurar? Onde tem mais convergência. Onde tem um bloco de ordens, uma média. Aí se você coloca um Fibonacci ali é 61 ou 78, que são a região ali que acaba sendo mais forte. Então você consegue buscar essas semelhanças de regiões para você tomar uma decisão mais clara. operacional. Então, hoje, o Smart Money, ele me ajudou muito na questão de eu entender a movimentação do preço e identificar essas regiões. Mas eu não abandonei, que é a minha essência, que foi a análise técnica. Da análise técnica. Média, olhar ali um RSI, por exemplo. Inclusive, ontem à noite, o meu sócio Ramon, nós estávamos analisando NZDCAD e ALDECAD. NZDCAD um movimento, chegou em uma região de bloco de ordens e com RSI sobrecomprado. Assim, poxa, ele ainda não deu sinal técnico de reversão. Ele estava acima das médias, formando topos e fundos ascendentes.
Desculpa. Porém, Vou pegar uma aguinha aqui ele tava mostrando a exaustão, do movimento. Vou pegar uma aguinha exaustando o aqui. movimento por conta da RSI. Então, poxa. Obrigado. Tranquilo, acontece. A salivinha entra do lado errado. Vai Trava secando a tudo. garganta, vai funcionando. Então, eu fico atento. Poxa, daqui a pouco ele pode montar uma reversão a partir desse movimento aqui. Porque ele tocou em algumas regiões na qual o Smart Money diz que, aqui é um ponto de alvo. O técnico está me dizendo que ele está sobrevendendo. E ele falta o quê? Agora inverter as médias, né? O preço passar abaixo da média, inverter elas e começar ali um movimento de topos e fundos descendentes para a gente identificar o movimento de baixa. Então, o Smart Money, ele é muito interessante, principalmente para quem está começando. Porque ele te dá mais clareza. Ajuda a dar uma clareza no... Depois você começa a encaixar seu operacional. Uma coisa que eu gosto muito é nos pares internacionais, pares não, desculpa, nos ativos, nos índices internacionais americanos, que é analisar as estruturas, tipo no H4, H1 e no diário. E normalmente, principalmente nos ativos, nos tempos gráficos maiores, o RSI ele está sobrevendido e o preço chegou em uma região de bloco de ordens ou de fair value gap, ali é um momento interessante para você fazer uma operação. De reversão do preço. De reversão do preço. Eu gosto, né, como eu opero muito com capital um pouco maior e tudo mais, Sim. a gente opera sem stop, então faz estruturas. E é algo interessante também no mercado internacional. Você consegue redear a operação. Porque na B3 a gente opera com contas netting. Sim. Net. Lá a conta hedge. Mercado no conta hedge. Para quem não sabe, para quem não entende, uma conta netting você só pode operar numa direção. Direcional. Se você bota se você está comprado e bota uma operação de venda, né, num preço acima, aquela ali será o seu alvo, no caso, né? Você sai da operação. Quando você está no mercado internacional, você consegue trabalhar com as duas posições simultâneas. Então, até um operacional novo que eu estou validando no Nasdaq, ele utiliza essa premissa. Eu vou analisar o H4. Ok. Aí eu tenho um direcionamento no H4. Aí eu vou para o H1. Ok. Esse mesmo direcional no H1. Aí no diário. O que eu vou fazer? Agora eu só preciso do tripé, né? Estou criando o operacional. Tenho o operacional. Agora eu preciso criar o gerenciamento dentro desse operacional. Então eu vou observar qual é o movimento diário. Tá, o movimento diário, e inclusive os movimentos maiores, é uma tendência de alta. Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou observar o movimento do dia, se o preço chega numa região dessa com o RSI sobrevendido e um bloco de ordens do Fair Value Gap, uma captura de liquidez de sessão asiática ou sessão de Londres, e o RSI estiver sobrevendido, eu vou operar na compra. Na compra. Ah, mas continuou caindo. Ok, eu estou validando esse operacional. Eu vou observar até onde o mercado vai. Né? A exposição continua aumentando. Se for necessário, abro uma operação vendida. Vendida para... Aí eu travo a minha exposição. O mercado continuou caindo. O que aconteceu agora no final do ano. Eu com esse operacional, abri a operação no diário, caiu. Beleza, agora eu vou para o gráfico de uma hora. Ele chegou na região RSI no H1 sobrevendido. Tu comprou? Não. Não, tu tava comprado já. Tava comprado. Tava Então comprado. já abri uma operação de compra. Vamos lá, essa situação hipotética. Abri uma operação de compra no 20. Mercado, esse no gráfico diário, né? Aí continuou caindo. Fui para o gráfico de uma hora. De uma hora. No gráfico de uma hora, ele chegou na região de preço de 15. O RSI no gráfico de uma hora ficou sobrevendido, ele está em uma região de bloco de ordens, com uma média ali de 50 e tal. Opa, se o RSI me deu sinal, então abro mais uma ordem. Abri mais uma ordem. Ah, o mercado continuou caindo. Vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, ele chegou exatamente no fundo do gráfico de 4 horas. Está no gráfico de 4 horas, no fundo, o RSI ficou sobrevendido. Está no fundo,
tem a média de 200 lá embaixo, abro mais uma operação de compra. Aí o mercado dali começou a reverter. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí, poxa, se ele caísse, rompesse, né, de fato, ele fez a violação ali do fundo, mas não rompeu, né, foi aquele falso Mas se ele rompimento. rompesse de fato com força, aí se tu rompesse, venderia. aí eu ia abrir operações na venda, Pra ia travar a operação e depois eu iria buscar outras operações para o lucro matar as operações que estão abertas. É que, na verdade, o grande play, ele opera assim, né? Ele tenta travar as operações quando ele tem um racional, então a gente falava disso antes, né? Então o cara tenta travar a operação. O maior loss na história do mercado foi antes da pandemia, já contei essa história. Eu tinha um racional de venda, né? Vendi, fui me alavancando na venda e o mercado respirou para cima e me quebrou. Se eu tivesse opção naquela, vamos dizer que eu tivesse posição, só para entender, posicionado, mas conseguisse travar essa operação, né? Na época eu não tinha conhecimento suficiente. Eu tinha travado a operação, né? Ela poderia continuar subindo, ia me quebrar. Quando voltasse a cair, eu desmontava a parte de compra e ficava só vendido. Sensacional isso aí. Bom, eu acho que o tempo nosso está indo, mas antes de a gente encerrar, vamos abordar rapidamente um assunto que você citou antes e eu tinha anotado aqui, inclusive, na minha agendinha, para você falar um pouco, que você falou que a especialidade de vocês hoje se tornou automação. Eu acho que é legal falar desse momento, né? Até nós temos aí o track record do Thiago. Isso aqui a nível Brasil, né, Thiago? Eu vou falar bem a verdade para vocês, é assustador, né, Davi? O MQL5, para quem não sabe, é totalmente auditado, isso é público. O cara tem um track record de 781% desde 2023. Isso aí é assustador, né? Assustador. É quase o que eu faço no dia. Pô, cara, aí agora o Davi me menosprezou aí. Isso é sensacional, fora da curva. O que você... Fala um pouco mais. Automação. Você falou de automação. Você acredita em automação? Você acha que a automação é o momento? Por que o trader deve buscar automação? É o momento, mas existe uma particularidade na automação. Hoje, no próprio MQL, se você for na loja, você consegue encontrar automações. Só que existe um detalhe muito importante para você conseguir ter um histórico com essa crescente, né? Aqui no MQL tá todas as nossas cicatrizes, né? Claro. Não tem o que esconder. Não dá para esconder nada. Rebaixamento máximo, tudo mais. Então, no topo ali não é losango, né? Mas, enfim, é losango, né? No topo do losango nós temos ali o algo trading, 91%. E aqui está o detalhe. As entradas, elas são automatizadas. Sim. Mas, se necessário, o gerenciamento, ele é humanizado. Então, não é porque eu tenho um operacional que ele está operando aqui de forma automática que eu vou desviar a atenção dele, Davi. Como eu comentei para vocês aqui, essa madrugada, eu e o Ramon estávamos analisando os pares, que é operado par cambial, nesse algoritmo atualmente, né, o par NZDCAD e AUDCAD. Então, nós estávamos analisando o ativo. Por quê? A gente precisa entender qual é o movimento que o mercado está fazendo. Para entender, poxa, o nosso algoritmo aqui, o nosso robô, ele abriu mais uma operação e eu acho que o que a gente fala, ele vai perder eficiência. Se ele vai perder eficiência, eu tenho que estar atento para uma possível montagem de hedge. Ou desligar o algo trade para ele não aumentar mais essa exposição. Então, a gente precisa ter a atenção numa automação. Então, não é só ligar o robô, virar as costas e sair. Não existe. Meu sócio Ramon, ele comenta muito que os principais movimentos e as principais oportunidades que acontecem no mercado é quando tu menos espera. Quando tá saindo para jantar com a mulher, quando tá na praia. Inclusive, esse final de ano aconteceu isso, né? Nós de férias na praia e o mercado ali dando uma oportunidade de arbitragem, que a gente fala. E quando é a arbitragem? A gente percebe que o algoritmo, ele abriu uma ordem, ele movimentou mais um pouco, abriu outra ordem. Opa, eu acho que ele vai limitar, né? Ele vai perder eficiência. Então, o que a gente faz? A gente fecha o algoritmo, ele não opera mais. Aí o mercado continua expandindo. Aí a gente tem uma conta referência,
que é onde ela fica seca com o EA. Tudo acontece ali. A gente observa, ele abriu mais uma operação lá. Então ele está na terceira ordem, a gente limitou na nossa conta real. Chegou numa região de bloco de ordens. Uma região que está convergendo. Um bloco de ordens tem uma média, o RSI está sobrecomprado. A gente pode arbitrar naquele momento. A gente arbitra, a gente liga o operacional, ele executa uma ordem lá em cima, muito melhor do que executou o EA original. Então, esse é o detalhe. A gente está atento A todos os movimentos. Todos os movimentos que o mercado está acontecendo. Né? Então, a gente cria a estratégia, ela faz as entradas, só que o operador ele tem que estar de olho no movimento de mercado, saber o que está acontecendo, qual é o movimento que vai acontecer, se tem uma notícia para aquele par de moedas, e assim a gente consegue ter uma gestão ativa em cima do operacional. Né? Não é uma gestão passiva, botar o EA lá e deu, vou ficar rico e tudo mais, não preciso mais olhar o mercado. Não. A gente acredita bastante nisso aqui também, Thiago, tanto que a gente já trabalhou com automações e agora a gente está lançando uma automação também. Nos próximos dias a gente vai falar bastante dela, que é justamente isso, ensinar também o cara a fazer essa gestão de risco, né? Porque a automação não é só ligar e deixar ela abandonada lá, é passar para o cara que a paridade que ele está, né? O ativo que ele está operando tem notícia, naquele horário o cara é orientado a desligar, né? Isso tudo tem dentro lá das especificações que a gente passa, gerenciamento de risco, né, que o Thiago citou agora. Então, tudo isso aí a gente quer passar para o cara, porque existe um mercado de automação que também foi muito banalizado, muito em cima de golpe, cabe a nós, cabe ao trabalho. Todo setor tem, né? Todo setor tem. O Thiago vem fazendo um trabalho magnífico lá na empresa, nós aqui na Canário, da gente conscientizar, desmistificar e trazer algo. Hoje a indústria está muito baseada na automação. A automação é o futuro, não tenho dúvidas disso. E assim, a roda já, né? Hoje os grandes players do mercado estão rodando através de automações cada vez mais inteligentes. É só o fato dela não ter o emocional ali nas tomadas de decisões. Porque aquele momento, às vezes você tá ali, né, Davi? Poxa, no caso que eu opero eu faço operações estruturadas, né? Não com stop. Então, se precisar, eu vou regiar a operação. Mas entrei e tomei um stop. Agora tá dando sinal de novo. Pô, eu vou entrar? Aí tu fica aquele... Entra no meio. Aí, poxa, aí o Davi vai lá, decide entrar. Entrei. Só que o Jeff não entra. Sim. Aí o Davi se dá bem. O Jeff não. Aí depois eles se conversam. Aí o Jeff, puxa, não entrei e tal. Aí eles se machucam por isso. E às vezes demora a tomar a decisão e acaba entrando no time errado. Exato. Também, né? Então o mercado é muito time, né? Então, o EA, ele identificou a oportunidade, ele vai entrar. Ele não vai hesitar. Ele vai fazer a entrada. Cabe ao operador ali fazer o seu gerenciamento se necessário. E algo muito interessante também que nós temos dentro das automações, que é um nível de proteção de hedge automático. Então, caso o mercado aconteça alguma coisa, sei lá, Estados Unidos lança uma bomba na China e eu estou dormindo, e a exposição vai aumentar muito, automaticamente, quando chegar em um nível selecionado pela mesa de trading, da flutuação, ele vai fazer uma trava automática. Então, eu tenho mais esse nível de proteção também. Sim. Então, poxa, eu aceito aqui uma flutuação, a flutuação média do meu algoritmo aqui está 4, 8, uma situação mais radical, ela chegou a 10. Então, pô, eu vou setar aqui o meu Act Protector a 15. Então, se chegar ali, pô, resolver 15%, é tranquilo. Ter paciência, calma. No MQL ali está bem explícito. Meu rebaixamento máximo foi 56%. Então, eu consegui resolver uma conta com rebaixamento de 56%. Isso lá no início da criação da estratégia. Aí tem toda a questão do gerenciamento. Pô, estava com pouco capital, o EA operou com pouco capital, então o risco é muito maior. Muito maior, você toma mais risco. Então eu preciso de um capital maior para operar. Aí é outra questão que o trader tem que estar atento também. Pô, não vou ficar rico com $100. Não, vou botar $1.000. Pô, já melhorou a estratégia. Mas eu preciso melhorar a minha segurança aqui. Pô, então vou dobrar a margem. $2.000, $5.000. Então a gente tem que saber que para fazer dinheiro, precisa de dinheiro.
Isso aí. Tiagão, assim, pô, show de bola. Olha só, pessoal, vamos pegar aqui, Davi, então, o que o Thiago falou para nós, que a automação é top, a automação funciona, só que tem que ter estratégia nessa automação bem definida, né? Que seja uma estratégia que funcione. Então, sempre pesquisar a estratégia e tem que ter o gerenciamento de risco em cima, né? Para você desligar, ligar ela nos momentos oportunos, então buscar uma estratégia que tenha isso, né? Que não seja aquela que se liga e joga lá numa caixa e acha que amanhã vai estar rico com ela, que ela vai fazer dinheiro sozinho. Ter esse, né, isso muito em mente, eu acho que a Canário a gente busca também isso, é ter automações nesse sentido, bacana. Pô, eu quero agradecer, acho que a gente estourou bastante tempo, né? Pô, foi um bate-papo sensacional. O Thiago é muito técnico, eu gosto. É uma aula. A gente queria ter aqui 3 horas para ficar conversando, 4 horas para avançar. Eu acho que não vai ter mais oportunidades. Inclusive, a gente pode fazer uma bem técnica, né? Da próxima vez, a gente pode pegar uma sobre um assunto bem específico, botar um gráfico ali, Thiagão, e você ensinar até um pouco a galera sobre região e tal. Sim, com eu acho certeza. que foi o maior aprendizado que eu tive com você, foi isso, entender os pontos importantes do mercado e a gente botar isso para colocar a galera entender um pouco esse racional do Thiago. Eu acho que dá pra gente fazer isso, né? A gente, na próxima vez que você vir aqui, a gente já marca essa, grava e faz uma bem técnica, para nós entrar num assunto bem técnico com a turma. Bom, eu queria que você falasse o teu Instagram pra galera, qual que Claro, com certeza. O meu Instagram é o Thiago, com TH, Rabelo, com 2 L's. O Thiago Rabelo. O Thiago Rabelo. Show. Segue lá, turma. E para finalizar, se você deixar um recado rápido pro trader que tá na B3 chorando porque não tem liquidez, mas tá com medo de mergulhar no internacional e ganhar em dólar. Bom, o mercado financeiro, ele precisa que nós tenhamos coragem de começar, né? Então, se a gente ficar com medo de dar o próximo passo, a gente nunca vai sair do lugar. Então, se você está patinando na B3 com dificuldades, teste o mercado internacional pelo menos. Vai lá, abre um gráfico, faça uma conta demo, analise, pode usar o TradingView, eu gosto muito de analisar no TradingView, né? Sim. Tudo gratuito lá para você fazer suas marcações, analisar, conhecer o mercado. Na minha época acabava não tendo, né? O TradingView se difundiu, na minha época no início, né? O TradingView se difundiu há pouco tempo. Então é uma excelente ferramenta para você que quer estudar, para você que quer conhecer outros tipos de mercado. Então vale a pena a experiência e lembre-se, se você ficar com medo, você não vai sair do lugar. Então você já deu o primeiro passo de começar na B3. Agora é só ampliar o leque de conhecimento e buscar novos mercados. Sensacional, valeu, Thiagão, é isso aí. Bom, o Thiagão falou do TradingView como uma ferramenta gratuita, mas eu vou puxar a sardinha pro nosso lado agora aqui, né? Que depois que você entrar no mercado internacional e começar a aprender, você tem que buscar uma plataforma melhor. Opa! E aí a melhor é Black Arrow, da Nelogic. Ó, agora eu puxei a sardinha pro nosso lado. Puxou. Pô, você que é acostumado, o trader que é acostumado a operar com Profit, né? É uma cópia do Profit, a Black Arrow. Mercado internacional. Né? Obviamente que aqui a gente tá puxando a sardinha aqui pro nosso lado, que é a Black Arrow, mas funciona muito bem também, é sensacional. Enfim, né? Só puxar aqui pro lado do nosso patrocinador, tudo porque que é, bom, o que nós usamos aqui, Exato, entendeu, Thiago? Nós usamos aqui e ela é sensacional. Sim. Eu gosto porque eu opero muitos anos com o Profit, então eu gosto. E através da parceria que a gente tem, ela é gratuita, né? Ela é gratuita também, basta o cara abrir conta. Inclusive, eu acho que eu posso dar um spoiler. Talvez esse meu sinal esteja dentro do Copy Invest da Black Arrow nos próximos meses aí. Aí, galera. Legal, galera. Ficar de olho. Quando entrar, você avisa nós que a gente fala pra galera. Com certeza, pode deixar. Fechou, turma? É isso então, da visão. Só isso, só agradecer. Obrigado, Thiago. Portas abertas sempre aqui. Muito obrigado, Jeff. Muito obrigado, Davi. É sempre um prazer estar com vocês. Gosto muito da presença de vocês, da união que vocês têm. E sempre será uma honra estar aqui com vocês e caminhar junto com vocês, aí conversar sobre o mercado, aprender com vocês, que de fato é algo que agrega muito para a minha vida profissional. Show de bola. Tamo junto. Galera, quero agradecer a audiência de vocês e quero fazer um pedido especial. Esse é um conteúdo gratuito para que a gente continue crescendo, para que chegue mais conteúdo para vocês, que para o podcast crescer também, a gente precisa que vocês sigam
nós aqui, o canal, que você curta esse vídeo, que você indique para os seus amigos que são traders, que tem aqui um aprendizado para conhecer histórias reais, e a gente só vai trazer aqui cara que tem esse tipo de nível de track record que é o Thiago. Então, assim, é esse o intuito da canal, fazer desse o maior podcast para traders como você. Então, é agradecer imensamente a sua audiência e até a próxima. Tchau, obrigado.